Brasileiro de Massachusetts é preso por porte e envio de pornografia infantil. Na Geórgia, a família de brasileiros perde tudo, inclusive cachorro de estimação, em incêndio domiciliar. Programa de intercâmbio usado por jovens brasileiros para trabalhar como babá aqui nos Estados Unidos vai mudar. Imigração. Advogados latinos entram com ação na justiça para defender legalidade do programa DACA. E você vai conhecer uma brasileirinha moradora da Flórida que superou uma leucemia e agora quer ajudar vítimas da doença. A Milena's Joyful Living também vai capacitar voluntários e profissionais de saúde que possam ajudar nos atendimentos ou terapias aos pacientes e parentes. Olá, muito boa noite. Boa noite. A polícia de Marlborough, em Massachusetts, disparou um alerta para a nossa comunidade na região após a prisão de um brasileiro que foi acusado de envolvimento com pornografia infantil. De acordo com o Departamento de Polícia da cidade, esse brasileiro estava enviando material pornográfico por meio de populares aplicativos de troca de mensagens. Cleidson Martins Fonseca, de 47 anos, não teve foto divulgada, mas as autoridades revelaram detalhes do caso que envolve o brasileiro. A investigação começou depois que a polícia recebeu uma denúncia do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas de que alguém, em um determinado endereço de e-mail, estava carregando arquivos online que pareciam ser pornografia infantil. Então, a polícia cumpriu mandado de prisão na casa relacionada ao e-mail suspeito e chegou ao brasileiro. Ao efetuar a prisão, Cleidson confessou o crime. Além de enviar imagens pornográficas de crianças para terceiros, ele portava diversos arquivos em seu computador próprio. O caso continua sob investigação e a polícia alerta que está rastreando os envios para chegar aos receptadores, que também podem ser acusados criminalmente. Cleidson já foi acusado na justiça, mas não está preso. Ele pagou fiança e foi liberado. A primeira audiência dele sobre o caso está marcada para a semana que vem, dia 7 de fevereiro. Como qualquer pessoa que está nos Estados Unidos com status irregular ou até somente com green card, ou seja, que só seja residente permanente, após conseguir a fiança criminal, a imigração coloca o que a gente chama de ICE hold, ou seja, uma prioridade de detenção, mesmo que essa pessoa tenha a fiança criminal. Então, logo depois que essa pessoa consiga fiança, ela vai ser levada para uma detenção imigratória e ali vai enfrentar também um processo de remoção. Dentro do contexto desse processo também há uma audiência de fiança, onde o juiz ou a juíza vai determinar se esse imigrante tem algum risco, de ameaçar ou pessoas, ou a segurança das pessoas ou da propriedade americana. E no caso de pornografia infantil, vai ser muito difícil que seja determinado que essa pessoa não é um risco para a sociedade americana. Ao longo de todo o dia, a nossa equipe de produção tentou contato com o advogado do acusado, mas até agora a gente não teve resposta. E uma família de brasileiros moradores da Geórgia enfrenta um grande desafio após um incêndio afetar a sua casa. O fogo consumiu tudo, deixando esses brasileiros de Kennesaw literalmente sem nada e desabrigados. Olha só as imagens da destruição, gente. Nada restou e, para piorar, a família Siqueira ainda perdeu o cachorrinho de estimação no incêndio. Diante dessa tragédia, uma amiga da família, formada por um casal e uma jovem, montou uma vaquinha online e pede união da comunidade para ajudar a reconstruir a vida desse trio. A vaquinha tem o nome Family Lost Everything in Fire. A ideia é que essa verba possa ajudar eles a conseguir o básico para se manter, como roupas, por exemplo. Neste momento, com a ajuda de amigos, eles vivem de doações e estão temporariamente em um hotel. E mudando de assunto, o governo americano vai mudar as regras de um serviço que é muito usado por jovens estrangeiros, principalmente os brasileiros, o Au Pair. É um programa de intercâmbio em que as pessoas vêm aqui para os Estados Unidos para trabalhar e receber um salário como babás. A repórter Eloá Urazen mostra pra gente que a partir de agora esse serviço vai ficar mais rigoroso e caro. Ativo nos Estados Unidos desde 1986, o programa de Au Pair permite que cidadãos estrangeiros que atendam todos os requerimentos e tenham entre 18 e 26 anos de idade venham ao país legalmente para trabalhar como babá por até 2 anos.
Em troca, recebem das famílias anfitriãs moradia, alimentação, educação e um salário semanal. Um programa de intercâmbio que faz sucesso, principalmente pelo custo, $25 mil anuais, 2/3 o preço de uma babá convencional. Mas a Casa Branca estuda atualizar as regras do sistema, o que pode fazer com que o serviço de au pair tenha seu custo dobrado e seja inviável para 70% das famílias. As mudanças federais propostas reduziriam a jornada de trabalho de um au pair de 45 para 40 horas semanais. Qualquer hora extra tem de ser pré-aprovada pela agência de au pair e, óbvio, custaria mais caro às famílias. Além disso, o pagamento semanal de $195 seria reajustado para corresponder ao salário mínimo no estado onde a família anfitriã mora. A revisão das regras de um programa que não é atualizado há 15 anos está dividindo opiniões. Para os críticos, oferecer um salário mínimo aos au pairs não é realista, uma vez que o governo não está levando em consideração a alimentação e a moradia já garantidos pelas famílias. A Casa Branca abriu espaço para debate público antes de anunciar as mudanças finais. Por um lado, eu acho sensacional que essa mudança ocorra, tendo em vista que há muitos e muitos anos nenhuma mudança é feita no programa, né? E trabalhar 45 horas pelo atual salário que a gente recebe agora, é claro que isso depende de agência, mas assim, não é algo que foi colocado como regra ainda, então por isso seria benéfico colocar como regra. Enfim, trabalhar todo esse tempo por esse salário acaba sendo mais uma obra de mão barata para as famílias, né? E a gente acaba não tendo de fato a experiência cultural que é vendida pra gente. Por outro lado, eu não sei como as famílias reagiriam a isso, porque eu acho que eles não veriam como algo tão benéfico para eles mais. E eu não sei como ficaria toda a situação, se as famílias ainda estariam interessadas ou não. Mas eu acho que é uma mudança que tem que ser feita, né? E ser pensado em todos, num bem, num propósito bom para todos. Depois do intervalo, a gente fala sobre a queda de braço entre republicanos e democratas nas discussões para solucionar a crise na fronteira sul. E tem reportagens sobre o aumento sem precedentes no número de filhos adultos que precisam de ajuda financeira dos pais aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Já voltamos e para falar da crise na fronteira sul. O presidente Joe Biden fez uma declaração que foi considerada polêmica no final de semana. Biden disse que se o Senado aprovar a reforma de imigração, ele vai poder ganhar autonomia suficiente para poder fechar temporariamente a fronteira sul em situações de crise como agora, por exemplo. A declaração do presidente foi considerada uma pressão do governo democrata sobre o Congresso, que há 2 meses tem debatido sem solução o aumento da segurança na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Nos últimos dias, essas negociações bipartidárias entraram em marcha lenta e estão sob a ameaça de ficarem estagnadas até o ano de 2025. É que o ex-presidente Donald Trump teria pedido aos republicanos para não aprovarem qualquer medida fronteiriça até as eleições presidenciais no final deste ano. E o programa DACA, que foi declarado ilegal e deixou 600 mil filhos de imigrantes no limbo, vai voltar a ser debatido na Corte norte-americana. É que um grupo de advogados latinos entrou com uma ação na Corte de Apelação para manter vivo esse programa criado na era Obama e que protege de deportação os imigrantes que chegaram crianças aqui no país. Dezenas de jovens do DACA saíram às ruas para comemorar a notícia da apelação. O processo foi apresentado no 5º Tribunal de New Orleans para contestar a ação movida por 9 estados republicanos. Em setembro do ano passado, eles levaram o caso à Corte do Texas, que declarou o programa DACA ilegal. Represent DACA recipients who are in this lawsuit. A apelação de agora está sendo movida por advogados do MALDEF, Fundo Mexicano-Americano de Defesa Legal e Educação. O processo, de 75 páginas, aponta vários enganos e erros, entre eles que tribunais inferiores não têm jurisdição para proibir ou restringir questões relacionadas à Lei Federal de Imigração.
Agora, o Tribunal de Apelações deve marcar uma audiência e chamar os advogados dos dois lados do litígio para ouvir os argumentos orais. Depois disso, o caso será julgado novamente. O DACA, a ação deferida para a chegada na infância, foi criado na era Obama. O programa concede vistos de estadia no país sem risco de deportação e permissão de trabalho legal para os filhos de imigrantes que chegaram pequenos aos Estados Unidos e que hoje têm entre 20 e 40 anos. Aumentou o número de pais que precisam ajudar financeiramente os filhos adultos aqui nos Estados Unidos. Em um país onde a independência dos filhos é incentivada desde cedo e muitas vezes até mesmo forçada, essas mudanças de comportamento podem revelar bastante coisa sobre a atual geração de pessoas entre 20 e 35 anos. A maioria dos pais espera pagar pelos filhos até que se tornem jovens adultos, mas não é bem isso que está acontecendo. Um novo relatório do Pew Research Center mostra que aumentou e muito o número de pais que seguem ajudando os filhos financeiramente até bem mais tarde. E não importa que os jovens adultos de hoje tenham maior probabilidade de ter diplomas universitários e ganhar mais dinheiro numa base ajustada à inflação do que os seus pais ganhavam há 30 anos. Segundo os cientistas, essa geração anda, digamos, quebrada. Um dos motivos para isso, de acordo com os especialistas, é que os adultos de hoje são bem mais endividados com empréstimos estudantis e precisam de boa parte da renda para isso. Os dados mostram que, mesmo que muitos pais não tenham condições financeiras de ajudar, oferecem suporte de outras formas, fornecendo comida e abrigo gratuitamente, por exemplo. Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos jovens adultos com idades entre 18 e 34 anos ainda moram com os pais. O estudo revela ainda que os jovens adultos latinos, hispânicos e negros têm maior probabilidade de viver com os pais do que os brancos e asiáticos, por enfrentarem um maior estresse financeiro. A pesquisa também investigou como os pais enxergam esse novo movimento nacional. Apenas 45% deles afirmam que o regime de moradia conjunta tem sido positivo para o relacionamento familiar. E a maioria diz que não viu impactos negativos ou positivos em suas próprias finanças ao ajudar os filhos. Quais os impactos disso tudo psiquicamente? É que acabamos trazendo para nós a responsabilidade pelo insucesso. As pessoas acabam acreditando que elas falharam, que elas são fracas, não são bem-sucedidas ou que não se empenharam o suficiente ou que são inadequadas. O que é muito injusto e maléfico, porque vivemos numa sociedade em crise, com problemas graves pós-pandêmicos, com problemas econômicos, com problemas ambientais. A pessoa trazer para ela essa responsabilidade, tanto o jovem que não consegue se manter, quanto a família que não consegue ajudar financeiramente, é injusto trazer para si mesmos uma responsabilidade que é muito mais ampla e muito mais complexa do que só o do próprio indivíduo. No próximo bloco, o Programa Público de Saúde dos Estados Unidos, Obamacare, bate recorde de matrículas. E atenção, a Receita Federal começa hoje a receber as declarações de imposto de renda. Atenção, começou hoje a temporada de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Com isso, a Receita Federal já está aceitando as declarações referentes a 2023. Lembrando, como a gente já falou aqui no Américas no Ar, que neste ano muita gente pode receber restituição maior por causa de benefícios do governo relacionados à alta inflação. Também vale repetir que quanto mais cedo você fizer, mais rápido chega a restituição e com menos correria se faz a prestação de contas com o governo. O prazo final para o envio de declaração para a maioria das pessoas é dia 15 de abril. No entanto, moradores do Maine e Massachusetts têm até o dia 17 de abril por causa dos feriados locais. Quem perder o prazo final provavelmente deve ter que pagar uma multa pesada, a menos que peça, claro, uma prorrogação dessa declaração. Mudando de assunto, a administração Biden anunciou que o programa público de saúde, chamado Obamacare, bateu recordes de matrículas. Desde o início do ano até agora, já são mais de 20 milhões de inscritos, um aumento, gente, de 5 milhões em relação ao ano passado.
Este é o terceiro ano seguido que o Affordable Care Act bate recorde de pessoas. Foram 21,3 milhões de inscritos este ano na cobertura de Lei de Cuidados Acessíveis, apelidada de Obamacare. O governo Biden informou que cerca de 1/4 das pessoas que selecionaram os populares planos de saúde são novos consumidores. Os estados com o maior número de inscritos no Obamacare este ano são Texas e Flórida, 1 milhão de pessoas cada um. Várias regiões republicanas também registraram mais adesão no programa. West Virginia, por exemplo, o aumento foi de cerca de 80% e, em Louisiana, 76%. Espera-se que o número de novos inscritos cresça por causa do fim dos programas financeiros de alívio à pandemia e também por causa do alto número de pessoas que está perdendo o Medicaid. Esse programa teve a cobertura ampliada durante o período da Covid, mas agora expirou. As inscrições para o Obamacare continuam abertas até o dia 31 de janeiro. Agora um alerta importante de saúde feito pela OMS. O mundo está enfrentando um surto alarmante de sarampo. Aqui nos Estados Unidos, os casos vêm aumentando constantemente conforme passam os anos. De 2021 para 2022, por exemplo, houve um crescimento de mais de 40% nas contaminações. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alerta profissionais de saúde para estarem preparados para vários surtos em diversos estados, sobretudo naqueles com baixo índice de vacinação infantil. As autoridades lembram que o país atingiu um nível recorde de isenção de vacinas no último ano escolar. Com isso, de dezembro até agora, ao menos 24 casos de sarampo foram oficialmente relatados no país. E os Estados Unidos não estão sozinhos nesse aumento da disseminação do sarampo. De acordo com a OMS, só em 2022 foram relatadas 9 milhões de infecções de sarampo no planeta. E agora, os casos continuam aumentando. Nas últimas semanas, vários países emitiram alertas para o sarampo, entre eles México, Brasil, Estados Unidos, Portugal e as nações que fazem parte do Reino Unido. O sarampo se espalha através de gotículas, quando uma pessoa tosse ou espirra. Os sintomas geralmente aparecem 1 ou 2 semanas após a exposição ao vírus e podem incluir coriza, tosse, febre alta e erupções cutâneas. Hoje, a única forma de combater a doença é com a vacinação. Piora a situação da ONU no Oriente Médio. Investigações apontam que os funcionários das Nações Unidas denunciados por envolvimento com o Hamas seriam, na verdade, membros do grupo terrorista. As investigações ainda estão em curso, mas as denúncias já colocaram em xeque o trabalho da organização junto aos palestinos na faixa de Gaza. Os detalhes você acompanha agora com a enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nilsen. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos anunciou que irá encerrar em 1 mês as operações de ajuda caso os financiamentos não sejam retomados. Mais de 12 países, incluindo os maiores doadores, Estados Unidos e Alemanha, suspenderam os financiamentos depois que 12 funcionários da agência foram demitidos suspeitos de envolvimento nos ataques de 7 de outubro. E o número pode ser ainda maior. O Serviço de Inteligência aqui de Israel estima que 190 funcionários da agência sejam membros dos grupos terroristas Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina. Uma investigação está em andamento. Patrícia Nilsen para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, o governo norte-americano dispara alerta de viagens e pede que se evite destinos como Bahamas por aumento de assassinatos. E tem reportagem sobre uma brasileirinha da Flórida que venceu uma leucemia e agora encabeça uma ONG para ajudar outras pessoas que enfrentam a doença. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Já voltamos e com um alerta de perigo de viagem emitido pelo governo norte-americano para as Bahamas. O Departamento Americano de Estado informou que as ilhas estão sofrendo um pico de criminalidade e que é preciso evitar essa região temporariamente.
Pelo menos 18 assassinatos e diversos roubos já foram registrados em Nassau desde o início deste ano. Os criminosos estão atuando durante a noite e também de dia. Os principais alvos são os turistas. O Departamento Americano de Estado colocou as ilhas como nível 2 de perigo, que significa estado de atenção e cuidado. A onda de violência está sendo cometida por gangues da região. Os lugares mais perigosos são as ilhas Grand Bahama e New Providence, que inclui Nassau. O que pouca gente sabe é que esse mesmo nível 2 de perigo, que exige atenção e cuidado, também está ativo para países da América Latina, como Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Chile e Uruguai. A Venezuela é o único país da região que aparece com nível 4 de alerta, que significa não visitar em hipótese alguma. Quem mora na Flórida acordou com uma surpresa nesta segunda-feira. Depois de um final de semana quente de praia, o estado começou a ser atingido por uma forte frente fria que derruba as temperaturas. E a previsão é de que continue assim ao longo de toda a semana, com mínimas atingindo até 40 graus Fahrenheit em muitas regiões do centro e sul do estado. O dia mais frio deve ser amanhã, terça-feira, e atenção, porque toda a semana também tem aí alerta de ventos fortes, gente. Bom, fica aí o alerta para todo mundo, né? Tá todo mundo morrendo de frio, mas duvido que alguém tenha mais frio que a Ruth, porque ela chega aqui reclamando bastante quando tem essa frente fria, ela sofre, coitadinha. Eu sofro. Mas tá difícil mesmo. Tá muito frio. Eu fui pegando de surpresa. Ontem eu tava na praia, de repente acordei hoje. Não, ontem a gente estava realmente com sol, apesar de eu morar mais distante daqui, em Doral, também estava só naquela região, estava todo sol em todo o estado, e de repente a gente acorda com esse frio. Não, realmente é uma loucura. Todo mundo se preparando, se aquecendo para a semana. E já que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã então, já que a gente está falando que está chegando essa frente fria. Olha, Boston, tempo encoberto, frio, gente, mínima de 17 graus. Nova York, a máxima não passa de 36. Norfolk a gente tem sol entre nuvens, mínima de 37, máxima de 48. Olha aí a Flórida, Jacksonville, Tampa, tempo encoberto, Miami a gente tem solzinho, mas mínima de 55 graus. Houston, a gente tem tempo encoberto também, mínima de 45, Evelyn. E mínima mais baixa ainda em San Antônio, com 43, mas por lá tem mais sol previsto. Mesma coisa em El Paso, máxima por lá não passa de 69 graus Fahrenheit. Em Albuquerque, no Novo México, a previsão é de tempo ensolarado. Em Phoenix também, olha só o sol brilhando bastante nessa região do país. Las Vegas também com máxima de 69, em São Francisco e em Los Angeles, na Califórnia, toda essa faixa previsão de sol entre nuvens, um pouquinho sol, um pouquinho nublado, frio, aquele né? tempinho bem a cara do inverno para a região. Bem friozinho. E a gente fala agora de uma brasileirinha de 9 anos que depois de 2 anos de luta superou uma leucemia e agora quer ajudar outras pessoas com o mesmo problema. A família atendeu o pedido da menina e criou uma ONG. A inauguração desse centro de apoio foi junto com a comemoração da retomada da vida da Milena. Essa ação foi em um parque de Miami, aqui no sul da Flórida. A reportagem é da Cone Rocha. Assim foi a largada da caminhada que marcou uma dupla comemoração, o início de um novo capítulo na vida da Milena e o lançamento da ONG Milena's Joyful Living. Amigos, familiares, voluntários e muitos apoiadores participaram do encontro, que foi realizado num parque de Miami e que contou com uma intensa e divertida programação. Uma das coisas mais importantes é que todos os amigos que eu fiz e que, em um jeito, todos eles me ajudaram. No encontro, a mãe da Milena, Renata Guerra, contou que em 2021 a filha foi diagnosticada com leucemia e desabafou que foram 2 anos de luta e tratamento, onde eles precisaram de muito apoio. Por isso que nasceu essa non-profit, né, Milena's Joyful Living, para a gente poder trazer esse acolhimento para todas as famílias que passam por isso, através de suporte emocional, terapias integrativas e outras coisas mais. A ideia da ONG é espalhar amor, boas ações, criar iniciativas, ajudar famílias que passam pelo mesmo processo e que precisam de muito apoio emocional. A Milena's Joyful Living também vai capacitar voluntários e profissionais de saúde que possam ajudar nos atendimentos ou terapias aos pacientes e parentes. No site da ONG é possível encontrar todas as informações sobre os programas, ações e como você pode ajudar.
Nós estaremos agora buscando voluntários para que a gente possa ensinar essa prática e outras terapias alternativas para ajudar com o suporte emocional as famílias dos pacientes acometidos por câncer. A caminhada de hoje foi apenas um primeiro passo na celebração da vida da Milena, mas também foi uma inspiração para muitas outras famílias que agora têm onde se apoiar. Bonita essa história, né, Evelyn? Emocionante, né? Muito emocionante. Milena, fica aqui o nosso beijo. Muito admirável a sua luta, da sua mamãe também, a Renata. Espero que a jornada de vocês seja muito linda daqui para frente, ajudando quem tanto precisa. Vocês que já passaram por isso, é incrível. Com essa organização, então, eu tenho certeza que vocês vão ajudar bastante gente também que está precisando, com toda a experiência que eles adquiriram por esse processo. Nobre demais. Nobre demais ajudar o próximo. Bom, o jornal, então, Américas no Ar termina agora com essa matéria sensacional e emocionante. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Você fica agora com mais um episódio da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.